Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Olá, aproveitando a Semana da Pátria, organizações e movimentos sociais em todo o país estão em plena campanha para divulgar a proposta de se fazer uma reforma política no Brasil, modificando a Constituição Federal. O documento, elaborado pelo movimento Plebiscito Constituinte, vem assinado por várias organizações sociais, como ONGs, pastorais religiosas, sindicatos e muitos outros. No final desta semana, acontece o plebiscito que vai perguntar ao povo brasileiro: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? E você é? É para entender melhor o que é este movimento que o Sala Especial desta semana está no ar. Para conversar conosco sobre a realização deste plebiscito, estão com a gente no programa de hoje a Ana Cristina Clímaco e o Jean Carlos Martins. Por que vocês estão nessa campanha? Assim, o que vocês representam? Ou esse movimento não tem só uma representação? Então, hoje eu estou aqui, né, como uma cidadã viçosense, né, e diante assim, de diversas articulações que a gente tem feito no município, né, uma participação política atuante, né, a gente foi convidada a vir a participar desse comitê, né, pelo plebiscito, né, de Viçosa. Ana já é conhecida nossa, já participou de um outro programa, representando o Comad. O Comad, exatamente. Né? Mas hoje aqui eu não estou representando o conselho, como cidadã. Estou como cidadã viçosense, que eu adoro essa cidade, né? Enfim. E Jean é estudante de engenharia florestal. Isso. E representa? Eu estou aqui representando mais a parte da juventude da cidade, né? Eu sou membro de um movimento social chamado Levante Popular da Juventude, que existe no país todo, né? Aqui em Viçosa e também no país todo a gente constrói essa iniciativa que é o plebiscito popular, né? Pela Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Vamos começar pelo final, depois a gente vai explicar sobre isso. Nesse final de semana agora, dia 6 e 7, sábado e domingo, não, já está acontecendo o plebiscito. Nesse plebiscito, a população é convidada a votar se quer ou não, é isso? Exatamente, você vai fazer essa reforma política. Mas uma questão assim, antes a gente adentrar essa exatamente da data, isso surgiu lá na época dos movimentos sociais, né, das manifestações que aconteceram em junho de 2013, né? Aí os movimentos sociais se reuniram em novembro, né? 80 entidades do Brasil se reuniram em Brasília, né, na UNB, e resolveram pelo plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana. Aí, diante disso, foi montado assim, um comitê nacional, né, de organização do plebiscito, e a partir desse momento foram organizados diversos, além do Comitê Nacional, os comitês estaduais e os comitês municipais. E em Viçosa chegou há pouco tempo, né, esse comitê, que eu já falei que via fazer parte dele. E em razão disso, na época também, lá em novembro, foi combinado que esse plebiscito ocorreria na Semana da Pátria, né, do dia 1º ao dia 7 de setembro. É uma boa época para se pensar nisso. Exatamente, né? Para se perguntar para a população se você é a favor de uma reforma política por uma constituinte exclusiva e soberana? Sim ou não? É bem simples. Né? Então, essa história de reforma política já vem acontecendo, essa discussão já vem acontecendo há muito mais tempo. Toda vez que tem uma eleição, se chega à conclusão que sem uma reforma política, né, sem a redução do número de deputados e uma série de outras coisas, o presidente não consegue fazer muita coisa. É até uma discussão muito interessante numa época de eleição, que a gente vota achando que o presidente determina as coisas sozinho e ele não faz nada sem o Congresso, né? A nossa Constituição é de 1988. Sim. Por que fazer uma reforma agora? Por que essa reforma política é tão importante? Então, já ficou demonstrado, no Porque caso, é novo, né? que assim, a gente se faz diversas reformas, diversas modificações, mas não exatamente ataca
o X, o problema, a causa da situação. Por exemplo, com relação ao financiamento público, né? Hoje em dia, por exemplo, é difícil, todo mundo, assim, teoricamente, todo mundo pode se candidatar, mas se eleger, né, é outra história. Porque o que é que está por trás disso? Então, o sistema privado de campanha, né, é a grande causa, a origem da corrupção, de todos os problemas que a gente Porque o dinheiro sai de algum lugar e tem que ser pago, né? Porque é aquela história, né? Quem paga a banda escolhe o som, né? Então, o financiamento privado, existem estudos, inclusive, a gente fala muito de corrupção, mas nunca se tocou na origem da corrupção, né? E aí os estudos falam que a principal origem dessa corrupção é o financiamento privado, porque aí a gente costuma dizer que a empresa ela não doa para candidato, ela investe, né? Porque ela quer um retorno. E aí, a cada R$1 que a empresa investe, ela tem de retorno R$8,50 em contratos públicos, em licitações. Estudos apontam isso. Estudos apontam isso, que é uma média de R$8,50 que ela tem de retorno a cada R$1 que ela investe. Então, o que se precisa mudar é essa questão do financiamento privado. A empresa não vota, né, porque ela iria fazer doações para candidato, né? Aí acaba que o candidato se compromete com a empresa da qual ele recebeu a doação e não com os eleitores que o elegeram. Aí ele passa a ser representante da empresa. Da empresa. E não vai defender as políticas públicas voltadas, né, para a população. Exatamente. O financiamento público é uma questão. Mas... A questão da representatividade, né, gente? A gente já pode falar. Essa questão da subrepresentatividade é uma outra questão que a gente tem enfocado muito, assim, porque a gente viu que as manifestações de junho bateram muito na questão não me representa, né? E aí, quando você vai ver o escopo da sociedade hoje, 51 não, deixa eu pegar o dado aqui para falar certinho, 50,8% da sociedade são mulheres. E aí, quando você vai para o Congresso Nacional, são 9,6%, né? De mulheres de mulheres deputadas, né? Dos negros e negras, 49,6% se autodeclaram negros, né? E aí, quando você vai para o Congresso, são 7,74% de negros e negras deputados. Ou seja, o Congresso não é o espelho da sociedade brasileira. Ele não é. Exatamente. Ele é uma outra coisa, um apêndice. Isso, exatamente por essa questão que a Ana colocou, assim, se candidatar é uma coisa, se eleger é outra, né? Existe um estudo também que fala que, em média, na eleição passada, para se eleger um deputado federal, se gastou R$3 milhões. Um gasto médio, né? E declarado, né? Isso, declarado. Então favorece, inclusive, o Caixa 2, né? A corrupção. E aí, esse gasto, ele tem tido um aumento exponencial se comparado com eleições ainda anteriores. Então, se acredita que essa eleição vai ser a eleição mais cara da história do Brasil, né? Então, mas isso tudo não pode ser feito via uma reforma política com o Congresso como está aí, né? Nós vivemos uma Assembleia Nacional Constituinte em 88, os congressistas. Então, você acha que nesse caso, por exemplo, os deputados, eles sendo financiados, né? A gente fala que não há doação, há um financiamento dos deputados. Você acha que eles vão defender os direitos da minoria? Eles vão defender os direitos das mulheres? Eles vão defender os direitos dos negros? Eles vão defender os direitos dos índios? Jamais eles vão defender os direitos dos trabalhadores. Não. Existe uma experiência na história do Brasil que foi a Constituinte de 88, né? Que elaborou a nossa Constituição atual, a tão chamada Constituição Cidadã, né? Só que a gente até tem contado umas piadas nos espaços que a gente tem debatido o plebiscito, que o que aconteceu em 88? Os deputados, eles eram deputados de manhã, constituinte à tarde e ladrão à noite. Porque à noite era quando eles se encontravam para negociar. Você vota no meu projeto de lei, que eu voto na sua proposta na Constituição à tarde, né? Então eles fizeram um processo de barganha, e aí nessa barganha muitas propostas avançadas em termos de representatividade da sociedade foram jogadas para escanteio, né? Então por isso que a gente defende um plebiscito popular
que vai convocar uma constituinte exclusiva. Então vai ser um grupo à parte, não vai ser esse Congresso Nacional. Sim, a proposta não é que eles façam, entre eles não se saiam, não se retire ali uma comissão para fazer uma reforma. Isso, com esse Congresso que está aí não dá, a gente já viu prova disso. Que a presidente, ela convocou, né, surgiu essa conversa sobre convocação do plebiscito e ela teve que recuar em razão da base aliada dela, né? Aí agora, com o plebiscito, o que vai acontecer após essa situação? Isso é para ouvir a população se ela concorda com a reforma. Ah, concordou, então vão ser eleitos constituintes, né, nessa Assembleia exclusivamente, então não será com esse Congresso. Tá? E por que soberana, que é bom falar também? Porque todas as propostas, todas as leis ali votadas não poderão ser reformadas pelo Congresso Nacional. Elas vão por ser nenhum dos poderes, né? Na verdade, vai ser soberano. Nem por pelo isso judiciário, soberano. nem pelo executivo, isso não vai poder ter modificação posteriormente. Né? Nós vamos explicar um pouco melhor isso, porque ainda está um pouco confuso em como será quem serão essas pessoas que farão essa reforma no próximo bloco. O Sala Especial faz um pequeno intervalo e volta já, não saia daí.